Bom dia, boa tarde, boa noite, TV 247. Eu sou Daphne Aston, falando aqui diretamente do Rio de Janeiro. Esse programa é gravado, então, infelizmente, a gente aprecia demais a interação com vocês, mas, infelizmente, a gente não consegue ler aqui as nossas mensagens. Não sei por que não está aparecendo o meu nome, mas, enfim. Bom, o que eu estou fazendo aqui nesse programa de entrevistas? Esse programa é o programa de entrevistas da TV 247. Normalmente vocês não estão acostumados a me ver aqui, mas a partir de um artigo que foi publicado no Brasil 247, no site, sobre homeopatia e ciência, né? Dogma e mercado, ciência versus dogma e mercado, na verdade, é o título do artigo, de um médico homeopata aqui do Rio de Janeiro. Eu fiquei interessada em fazer essa entrevista porque a gente, assim como a homeopatia, a psicanálise, vocês sabem que eu sou psicanalista, foi muito atacada num certo período aí, sendo acusada de não ser algo científico. Sem mais delongas, para continuar essa entrevista e não se tornar um monólogo, eu trago aqui o Dr. Fernando Pitanga. Agora apareceu meu nome. Bom dia, Fernando, tudo bem? Bom dia, Daphne. Bom dia a todos. Vamos lá. Então, você publicou aqui conosco esse teu texto, Homeopatia e Ciência, que eu achei Homeopatia, Ciência versus Dogma de Mercado, né? Vamos dar direito aqui o nome do texto. Quem quiser, é só procurar lá na página do 247 que vocês vão encontrar. Bom, e aí eu queria falar, eu já fiz e tenho um programa sobre psicanálise aqui todos os domingos, né, onde a gente trata da psicanálise e rebate muito essa questão, digamos assim, desse julgamento se a psicanálise é científica ou não, né, o que é a psicanálise. E aí hoje eu queria falar sobre a homeopatia, né. Ela é reconhecida como especialidade médica pelo Conselho Federal de Medicina, mas a homeopatia divide opiniões. Inclusive, tem países onde ela não é reconhecida. País onde eu morei, por exemplo, no Canadá, não existia. O sistema de saúde canadense é um sistema público e não existia praticamente médico homeopata. Eu procurei, né, enquanto estive morando lá. Mas milhões de pessoas no Brasil recorrem a esse tipo de tratamento, em outros países que não o Brasil também, e tem aí uma parte da comunidade científica que questiona os fundamentos e as evidências da homeopatia, né? Então, a gente tem aí, digamos assim, uma conscientização também dentro desse debate sobre o papel da indústria farmacêutica, o aumento das doenças crônicas, a medicalização, e a gente trata disso também na psicanálise, né? A medicalização da vida. Então, para conversar sobre tudo isso, eu te convidei para fazer essa entrevista. Fernando é médico aqui no Rio de Janeiro, Fernando Pitanga, mais de 40 anos, é homeopata. Então, eu queria que você explicasse um pouco do que é a homeopatia e qual é a diferença da consulta de um médico homeopata para uma consulta da medicina tradicional. Bom, vamos começar com o que é homeopatia, né? Homeopatia foi uma ciência terapêutica que foi criada pelo médico alemão Samuel Hahnemann, lá para o 1700, 250 anos atrás, aproximadamente, né? E ela é baseada principalmente em 3 princípios. Que um é o princípio da semelhança. Que é isso? É aquilo que provoca determinados sintomas numa pessoa sã, sadia, né? Ela vai curar esses sintomas numa pessoa doente. E eu vou voltar a falar um pouco sobre isso com um pouco mais de detalhe. A outra são as ultradiluições, o remédio altamente diluído, né? E a outra, a experimentação no homem-são. São os princípios básicos da homeopatia. Com relação a essa questão do remédio semelhante, como é que foi isso, né? Esse princípio dos semelhantes e o princípio dos contrários, que é o princípio que rege a alopatia, o princípio dos semelhantes ele é antiquíssimo. Hipócrates já falava nesses 2 princípios e provavelmente vem dos egípcios ou até adiante. Não se sabe de onde veio, é uma coisa muito antiga. E como é que foi isso dentro da homeopatia? Como foi esse insight da homeopatia, né?
O Hahnemann, ele era um médico alopata de sucesso na Alemanha, mas ele estava altamente insatisfeito com os resultados, porque era uma medicina altamente agressiva, violenta, né? Se usava mercúrio, arsênico, chumbo, ouro, usava-se muitos venenos, tratamentos muito violentos, né? Então ele abandonou a medicina, ele começou a abandonar a medicina e passou a fazer a tradução de livros médicos. E numa dessas traduções, ele viu a experimentação da intoxicação pela quina, que é de onde tira o quinino que se usava para tratar malária. Ele observou que na descrição da intoxicação pela quina era a descrição de um quadro de malária, de febre intermitente, essa coisa toda e tal. E, a partir daí, ele começou, quer dizer, uma coisa que servia para tratar a doença, ele provocava aquela doença, né? E, a partir daí, ele fez a experimentação nele mesmo, e constatou que realmente era isso, e, a partir daí, ele começou a desenvolver o processo, e aí entra essa coisa da experimentação no homem-são, que é você produzir os sintomas de uma pessoa sadia, no experimentador, né? Que na época eram os próprios médicos mesmo, e para ver para que servia aquela substância. E também os relatos de intoxicação, como esse da intoxicação pela quina, né? Os relatos da intoxicação pelo mercúrio, pelo arsênico, e outros mais, e peçonhas de animais e tudo mais. E a questão da diluição foi o seguinte: ele usando esses medicamentos como de forma material ainda, o mercúrio, por exemplo, né? Se usava na época para tratar sífilis e outras patologias também. Ele começou a diminuir as doses para diminuir os efeitos colaterais. Ele começou a observar que continuava funcionando. Ele criou, não sei como, ele criou o processo da dinamização, né, que é você diluir e ao mesmo tempo fazer um processo que chama de sucção para liberar as propriedades do medicamento. Ele foi diluindo. Naquela época não se conhecia o número de Avogadro, que é o número de Avogadro, se as pessoas não se lembram do ginásio, é uma constante que mostra até onde tem substância, à medida que você vai diluindo alguma coisa, até onde tem substância ali dentro. Como não se conhecia essa constante, ele ultrapassou esse número de Avogadro, então, teoricamente, não tinha mais substância, mas ele observou que continuava funcionando do mesmo jeito, né? E assim foi. E assim ele foi desenvolvendo a homeopatia baseado nesses princípios. Bom, basicamente a homeopatia começou assim e é baseada nesses princípios até hoje. Isso foi muito aprofundado. Quando eu falo esses sintomas da experimentação, quando você experimenta um medicamento, ele, na verdade, ele não vai dar só sintomas num órgão. Ele vai dar sintomas no organismo inteiro e na pessoa como um todo. Sintomas no estômago, no cérebro, na visão, no olfato, no paladar, no intestino, na pele, e no aparelho psíquico da pessoa também, e sintomas gerais também da pessoa como um todo. Quer dizer, vai pegar o ser da pessoa como um todo. Vão surgir sintomas como ansiedade, como medo, com suas modalizações de horário e tudo mais. Por exemplo, né? Cada medicamento vai formar um quadro completo de toda a experimentação de cada medicamento, de todos os sistemas da pessoa, né? Então, você já está respondendo a segunda pergunta, que é qual é a diferença de uma consulta tradicional para uma consulta com um médico homeopata, né? Pode terminar. Não, é isso. Termina você. Por exemplo, você vai num gastroenterologista, quer dizer, você pode ir num clínico também alopata, mas geralmente as pessoas vão direto para um especialista, né? Uhum. Aí, se ele está com alguma coisa no sistema digestivo, ele vai no gastro lá, ele vai ver a dor de estômago, então ele vai ver a dor de estômago e tal. Mas ele não está interessado por que daquela dor de estômago. Mas quando você vai ele vai tratar, vai fazer o diagnóstico, mandar fazer uma endoscopia, vai tratar lá com
com o medicamento que ele achar que tem que usar, que deve ser feito, ou os medicamentos. No homeopata, a pessoa chega com uma dor de estômago, por exemplo, ele vai procurar saber como é a dinâmica daquela pessoa, como é a natureza daquela pessoa, como aquilo apareceu, o que desencadeou aquilo. Que qualquer patologia tem sempre uma historinha por trás, tem uma história. Tem um fator desencadeante, esse fator desencadeante geralmente está lá em cima, está lá no sistema psíquico da pessoa, né? Ou seja, aí chegamos também ao nosso ponto inicial aqui da nossa conversa, né? Que eu falei que queria falar sobre a homeopatia, porque a homeopatia e a psicanálise foram altamente atacadas, né? Há um tempo, isso já tem, acho que desde sempre, mas se intensificou muito, né? Quer dizer, então, tem sempre uma historinha que causa esses sintomas, já diria Freud, né? Quando ele descobriu a psicanálise estudando as histéricas. Né? Tem a historinha, e aí tem que contar a historinha. Aí você conta a historinha para quem? Para o médico homeopata. Para o médico homeopata, que aí a gente vai conseguir enxergar a causa, porque você tratar sintoma só, fazer desaparecer sintoma, você não vai resolver aquilo. Você está impedindo o corpo de manifestar alguma coisa que é o melhor que ele consegue fazer para aliviar aquela questão mais profunda. E se você suprime aqueles sintomas, geralmente vai dar problema depois, vai dar algum outro tipo de problema depois. Né? Quer dizer, por exemplo, você suprime uma dor de estômago com omeprazol. Aí você começa a não absorver vitamina B12. Você começa a não absorver vitamina B12, por exemplo, que tem outras questões também. Aí você daqui a pouco começa a ter problema neurológico. Sintomas neurológicos são muito mais graves do que uma dor de estômago. Quais são os sintomas neurológicos? Não, sintoma neurológico é falta de B12. Neuropatia periférica e tal, e falta de proteção neural em geral, né? Que pode levar até uma demência num prazo mais longo. Geralmente as pessoas tomam direto e vão ficar tomando, porque o prazol, porque vai virar uma doença, vai ficar como uma doença crônica, porque a causa não está sendo mexida, né? Que pode ser, vamos dizer, alguma coisa ligada à raiva. Ela convive com uma pessoa que causa raiva nela constantemente, e aí ela fica com dor de estômago, porque ela suprime aquela raiva. E tem essa coisa assim, né? Eu sei que na medicina chinesa tem essa coisa assim. Tá com dor, não sei aonde, tem os órgãos que têm as suas dores, digamos assim, né? E aí, ainda queria adicionar outras perguntas. Eu já estou vendo que essa 1 hora vai ser muito eu acho que eu vou fazer uma minissérie sobre homeopatia. Mas, tipo, quais são as doenças? Porque aí você fala, né? Certas coisas causam certas doenças e por isso é importante saber a historinha. O Freud, ele começou a estudar as paralisias das histéricas, as afasias, né? Que era fruto daquela sociedade que ele vivia na época, né? Da historinha daquelas mulheres, né? Tem isso, né? Quais são as doenças ou as condições que você observa dentro da homeopatia que têm os melhores resultados tratados com homeopatia também, se você quiser? Só tanto doenças, eu não vou chamar nem de doença, mas de condições psíquicas, né? Porque que agora é uma epidemia. Todo mundo tem síndrome do pânico, tem crise de ansiedade e depressão. Essas coisas todas são tratadas com homeopatia e as doenças físicas também, né? Porque é difícil falar em doença, porque eu não vejo o paciente com uma dor de estômago, com uma doença, com uma gastrite. Eu vejo aquela história toda dele, né? A historinha dele toda, que ele está com essa gastrite porque ele está com porque ele suprime uma raiva, que foi o que começou a desencadear. Mas aí você vai aprofundando mais. E essa raiva foi suprimida. Que tipo de raiva é essa? Uma porque ficou indignado porque ofendeu a honra dele. A outra raiva porque aquela pessoa pratica muitas injustiças que às vezes nem são com ele, mas ele não tolera aquilo, mas ele não pode se manifestar. E a outra pode ter uma dor de estômago por medo também, ou por um susto de uma determinada situação. E aí você vai formar um quadro. Tanto é que se você pegar um sintoma isolado, que seria uma inflamação no estômago, uma gastrite,
tem centenas de remédios que cobrem esse sintoma específico. Mas aí você vai precisar da historinha toda para você entender o que está acontecendo com aquele paciente e dar o medicamento que vai se encaixar ali. Não sei nem se foi isso que você perguntou, mas cabe também. Já nem me lembro mais o que eu perguntei, mas é mais ou menos isso. Eu também tinha te perguntado sobre os órgãos, e se cada sintoma, digamos assim, cada lugar do corpo que apresenta um sintoma tem a ver com um sentimento diferente, como a gente... A medicina chinesa tem um estudo mais voltado para essa questão do órgão, e até o conceito de órgão deles é um pouco diferente do órgão físico só, né? Que eles falam, tem o órgão físico e o imaterial, a região toda e tal. O rim, a região lombar toda é rim ali, por exemplo, né? Ele tem relação com medo, e o pulmão, relação com tristeza. A homeopatia não tem especificamente esse tipo de estudo nesse sentido. Mas isso daí certamente é uma coisa que a gente observa, né? Uhum. Esses conhecimentos são meio, como é que eu vou dizer, são complementares, né? Entendi. Mas o que eu tinha te perguntado, agora me lembrei, né? Se tem algumas doenças ou condições que são melhores tratadas pela homeopatia. Ah, sim, pô. As doenças agudas, de uma forma geral, são... Bom, as doenças crônicas, principalmente, né? As doenças crônicas têm tratamento com homeopatia. As doenças crônicas não têm tratamento alopático, tem tratamento sintomático. É tomar remédio para a vida inteira. Mas com homeopatia você trata as doenças crônicas de uma forma geral, que é artrite reumatoide, as doenças autoimunes em geral, as alergias, tudo que se cronifica pode ser tratado com homeopatia, né? Uhum. Eu tenho uma visão assim de que tudo que existe no mundo tem alguma finalidade. Eu não vou dizer que a alopatia não serve para nada, não é isso, né? Tem muitas condições que você precisa utilizar. Por exemplo... Antibiótico, por exemplo. Olha, aí depende também. Também depende. No Hospital Homeopático de Londres, isso daí é relato de um médico que foi meu professor, que estudou em Londres e tal, Cláudio Araújo. Aí ele falando que no hospital homeopático você internava, chegava com um quadro de apendicite, internava, fazia o diagnóstico de apendicite e tratava com homeopatia. E em alopatia é uma indicação absoluta de cirurgia, né? Agora, eu aqui, não tem hospital homeopático aqui, né? E ali você pegava um cara que estava lá, um cara com 40 anos de homeopatia, que era o chefe da enfermaria, vamos dizer assim, que estudou com um cara do tempo que não se operava o meu apendicite, porque era morte certa. Então ele aprendeu, tem a cancha de tratar esse tipo de coisa. Eu não vou correr o risco de fazer isso com um atendimento de consultório, né? Uhum. E aí eu indico a cirurgia, por exemplo, nesse caso. Uhum. Um caso desses. Mas tendo as condições, na Índia se trata, tem hospital, na Índia a homeopatia é política de Estado, né? Uhum. Ela foi introduzida por Gandhi, que é uma medicina barata, né? E que você pode aplicar para tudo, né? Então, eles têm hospitais lá, como o INCA tem no Brasil aqui, eles têm INCAs lá, bancados pelo Estado, para tratar câncer, só com homeopatia. Eles tratam câncer lá. Agora, você tem que ter uma cancha com isso, né? Tem que ter... tem que conhecer, tem que viver isso lá, teria que fazer... É tratável com homeopatia? Sim, é tratável com homeopatia. Mas tem pessoas aqui no Brasil, tem médicos aqui no Brasil, atualmente, que já estão fazendo isso, estão trabalhando com parcerias com alopatas dentro de CTI. Tem alguns alopatas que aceitam, porque vem resultado de pacientes graves, de vários tipos de câncer, de acidente vascular cerebral, doenças neurológicas, e que se vê resultado com tratamento conjunto ou com trato só com homeopatia. E tem gente aqui que já está que desenvolve isso, que está trabalhando praticamente só com isso aqui no Brasil, né? Interessante. E já que você está falando de doenças crônicas, né? Você, no seu artigo, você critica o uso contínuo de medicamentos
em diversas doenças crônicas, né? Onde que está o principal modelo, o principal problema desse modelo e quais são as situações que a homeopatia pode reduzir a necessidade de medicamentos convencionais, por exemplo, né? Você já disse o que você, né, indicaria para fazer uma cirurgia, mas os que podem ser tratados com homeopatia em relação à doença crônica. Olha só, como eu estava falando, né, a doença crônica não tem tratamento alopático, tem controle, né? E esse controle é simplesmente a supressão de sintoma. Isso daí você começa a tomar um medicamento de forma contínua, ele vai te dar efeito colateral, sempre vai dar efeito colateral. Eles são sempre tóxicos para o rim, para o fígado, todos eles são tóxicos para o rim, para o fígado, para o sistema nervoso. Aí você começa a acrescentar mais medicamentos para poder manter aquele medicamento, tomar mais medicamentos para poder combater os efeitos colaterais, para a pessoa tolerar aquele primeiro medicamento, que vão gerar outros problemas também, né? Então, você pega pacientes idosos com 6, 8, 11 medicamentos, uns incompatíveis com os outros, é frequente ver isso também, para tentar controlar uma doença crônica. E não vai controlar porque ela vai continuar evoluindo, porque você vai bloquear a dor, por exemplo, de uma doença autoimune, a dor articular, mas aquele processo vai continuar. Ele está bloqueando a dor, está bloqueando a inflamação, mas o processo imunológico lá atrás que desenvolveu, imunológico não, psico, neuro, endócrino, imunológico, e desencadeou aquilo, vai continuar, porque não está mexendo na causa. Então, numa condição dessa, uma doença autoimune, por exemplo, você pode tratar com homeopatia, ou se a pessoa chegar virgem de tratamento, ótimo, né? Aí vai, e evita o uso do anti-inflamatório, do imunoterápico, esse tipo de coisa. Ou agora, se a pessoa já chega com esses já medicada com medicamentos alopáticos, na medida que a pessoa for melhorando desse geral, desse global, você começa a ir tirando esses medicamentos e consegue, muitas vezes, você consegue substituir um pelo outro, um tipo de tratamento pelo outro tratamento, e eliminar um monte de medicamentos, intoxicações e melhorar a qualidade de vida da pessoa, sim, sensivelmente, né? Agora, vamos falar sobre, que eu acho que era também o objetivo aqui, né? A questão do mercado e da indústria farmacêutica, né? No seu artigo, você escreveu que se antes a Inquisição limitava o avanço da ciência, hoje esse papel é exercido pelo mercado, né? Por que você faz essa comparação? E queria saber se você acredita que existe um conflito entre a lógica do lucro e a promoção da saúde. Como é que isso se dá na... Que é altamente conflituante isso daí. Conflituoso. Por isso que eu botei dogma no título da história, no título do artigo, porque se criou um dogma, esse dogma de que só existe esse tipo de terapêutica, que só essa terapia hegemônica, alopática, e que isso que funciona como se fosse é um dogma, porque funciona como se fosse na época da Inquisição, que tem que ser aquilo e o que fora daquilo não existe. Então, eles negam fatos, negam trabalhos científicos, coisa que foi publicada, eles destroem carreiras de cientistas que resolvem pesquisar um determinado fato que eles observam, que está visto, que existe, que é reproduzível. E simplesmente nega e pronto. Quando eles fazem aquelas meta-análises, aqueles negócios, tem uma meta-análise aí contra a homeopatia, eles pegaram os piores trabalhos possíveis. Tem trabalhos excelentes, padrão ouro, não pegaram nenhum, só pegaram os piores trabalhos possíveis. O trabalho de estudante, das coisas mais superficiais, mais rasas, mais mal feitas, trabalhos de homeopatia feito por alopata, que não entende a fundo. Eu vi um trabalho uma vez de um cirurgião para tratamento do estudo duplo cego para tratamento de amidalite.
Então, ele pegou todos os remédios todos não, os principais, porque todos podem ser todos, pode ser muitos, são muito mais. Pegou os principais remédios homeopáticos mais comuns de você usar em amidalite, misturou tudo e deu para um grupo lá de crianças com amidalite. Ninguém melhorou, né? Agora, ele não sabe nada de homeopatia, ele não sabe trabalhar com aquilo, não sabe nem o que ele está vendo. Esse tipo de trabalho que foi pego para essa meta-análise, né? Que para um alopata tá bom. Ele vai olhar aqui, mas ele não conhece o assunto. É como se fosse o agricultor querer falar do trabalho do serralheiro. Coisas completamente diferentes. E assim, com relação à lógica do lucro, né? Porque aí entra o seguinte: o remédio homeopático ele não é patenteável. Ele usa substâncias que existem na natureza, é baratíssimo de fazer, é simples, a farmacotécnica é simples. É barato, mas é caro. É caro, mas se você colocar no custo do medicamento, aí vai aluguel de loja, vai imposto, vai um monte de coisa aí também que acaba ficando caro, né? Ou relativamente caro. Mas é infinitamente mais barato para você produzir. Para você produzir, a pesquisa homeopática é barata, a não ser essa pesquisa de ultradiluição, né? Que aí pode se tornar bem cara porque aí demanda aparelhos científicos caros, enfim. E a própria pesquisa biológica também de ultra... E quem é que vai financiar isso, né? Só vai financiar se tiver lucro. Não é a indústria farmacêutica, obviamente. Não vai ser a indústria farmacêutica, ela não vai ter lucro com homeopatia. Tem até umas homeopatias industrializadas aí e tal, não sei o quê, mas elas não chegam, o volume de lucro deles não chega a das grandes multinacionais aí de medicamentos. Né? Uhum. E a lógica do medicamento, quando você pesquisa para ter lucro, eu acho que eu não preciso nem falar, né? Porque uma pesquisa ligada à saúde, tudo bem, nada contra lucro, todo mundo quer ter o seu lucro, todo mundo quer ganhar dinheiro. Mas quando você tem certas coisas como saúde, como educação, que você não pode botar o lucro na frente. Porque o resultado que essas coisas, o lucro tem que servir ao ser humano e não o ser humano servir ao lucro. Uhum. O lucro é bom, mas mas é para servir ao ser humano, assim como a pesquisa de saúde, como educação e outras coisas mais. Então, quando eu esqueci o que eu ia falar agora, peraí. Você tinha a lógica do lucro, a questão da patente. Por que não tem esse interesse da indústria, obviamente, farmacêutica a investir? Lucro, né? Porque o que dá lucro, o grande lucro é a patente. Né? Sim, lembrei que eu ia falar, que é a questão da doença crônica. O objetivo não é curar também. O objetivo, porque se fosse curar, a medicina já tinha saído do átomo, ela está parada no átomo. A ciência toda avançou além do átomo, das partículas subatômicas, de frequência e tudo mais, menos... Até a medicina diagnóstica com ressonância magnética e outras coisas mais já ultrapassou a barreira do átomo há muito tempo. Agora, a terapêutica não. Para no átomo, porque ali você vai ter que criar molécula que você pode patentear. Frequência você não tem como patentear. E elas tratam também. O remédio homeopático é um remédio frequencial, né? A informação está em frequências lá, não está em matéria. Então, o objetivo, quando você faz pesquisa com lucro na frente, não é você curar, é você transformar em doença crônica. Quando não havia essa mentalidade, por exemplo, né, você se conseguiu uma cura para gonorreia, se conseguiu uma cura para sífilis, mesmo com a alopatia, a penicilina e tal, não sei o quê. Mas por que com todos esses avanços, com a ciência avançadíssima, por que não se conseguiu um antivírus que matasse o vírus da AIDS? O que se conseguiu foi transformá-lo numa doença crônica. A pessoa não morre, mas tem que tomar remédio a vida inteira. Interessante, né? Quer dizer, o modelo atual privilegia mais o controle das doenças do que a busca pela cura. Inclusive, na faculdade, você aprende que não existe cura.
Mas só que não, né? Só que existe, a gente vê que tem, né? Uhum. O que não é promessa de cura, que isso é até ilegal. Mas você vê que existe cura, que você resolve muita coisa. Você faz ou entrar em remissão, ou desaparecer com essas séries, desaparecerem por muitas décadas e muitas vezes não voltam mesmo. Entendi. Quer dizer, até que ponto que o financiamento privado da pesquisa médica influencia? E aí logicamente, tem tratamentos que recebem mais espaço e visibilidade, imagino eu, da pesquisa Bom, médica. como assim que tratamentos que recebem mais? Não, algumas doenças que têm mais financiamento dentro dessa lógica capitalista que eu estou falando, né? Bom, Soltam mais dinheiro. Por exemplo, né, se a gente pegar a indústria da saúde mental, é um absurdo a quantidade de gente que chega na clínica com a quantidade de remédio que eles tomam para ansiedade, tem remédio para dormir, tem remédio para acordar, tem remédio para não ficar ansioso, tem remédio para não ficar triste. para não sentir nada, né? Para não sentir nada, né? Olha só, quer ver outra coisa? Obesidade, né? Olha só, se a gente der uma olhada assim, você vai ver indústria petrolífera, que eu acho que a gente pode dizer que é a indústria mais antiética que tem, que é pelo menos porque a indústria bélica, que também está ligada à indústria petrolífera, porque toda guerra por causa de petróleo, quase toda guerra, né? Então elas são amiguinhas, né? Só que a indústria petrolífera também é amiguinha da indústria química, petroquímica, que é a indústria química, que é a indústria farmacêutica. Os medicamentos, muitos são derivados de petróleo, que é a mesma turma da indústria de agrotóxico, indústria de alimento, de transgênico. É tudo o mesmo pessoal, e a ética deles é a mesma, no meu ponto de vista. Que é o lucro. É o lucro. É ética nenhuma, né? O negócio capitalista. É o lucro. Olha só, eu acho que capitalismo, eu não sou contra capitalismo, mas, porra, você tem que ter um controle, tem que ter uma ética. O que falta é caráter, né? Porque se tiver caráter na história e souber a que tem que se submeter, pô, socialismo é ótimo, capitalismo é ótimo, qualquer coisa é ótima, desde que tenha caráter. Mas se não tiver ética, nada vai prestar. Porque, pô, as coisas estão ali para servir ao homem, né? À humanidade, e não ao lucro. E o lucro vai servir para meia dúzia, né, de pessoas, não é para a humanidade, é para meia dúzia. E é isso. Tá. E eu queria falar sobre essa questão da ciência, né? Homeopatia e ciência, né? Você já falou um pouco sobre isso, mas a principal crítica feita à homeopatia diz respeito à evidência científica, que você explicou aí no começo, né? E assim, mas o modelo tradicional de pesquisa clínica consegue avaliar adequadamente uma medicina que individualiza cada paciente. A gente vê agora, por exemplo, negócio de plano de saúde, né? Você chega no médico, você não consegue nem falar nada, né? O médico nem olha para a tua cara. A consulta dura 5 minutos. Você sai de lá, né? É aquela coisa assim muito, muito rápida. Quer dizer, você acha que a medicina tradicional, o modelo tradicional, consegue, enfim, responder aos pacientes? Eu queria, por exemplo, o que você estava falando no começo, né? Da diferença da consulta do homeopata, que tem essa escuta, e a consulta tradicional. Né? Quanto tempo demora uma consulta de homeopatia? Né? E se essa crítica que se faz também à homeopatia como ciência deixa de ser apenas uma questão dentro dessa briga, ou que também tem algum interesse maior em relação a isso, né? Porque no Brasil, por exemplo, eu acho que a homeopatia é até muito bem aceita. Eu não sei como é que é nos Estados Unidos, eu sei que no Canadá não tem, né? Como é que é isso? Nos Estados Unidos já teve a homeopatia mais avançada do mundo. Atualmente é na Índia. Mas até a década de 20, 30, 40, mais ou menos, a homeopatia nos Estados Unidos era
os grandes autores de homeopatia americanos tinham as universidades de medicina, as faculdades de medicina americanas, todas ensinavam homeopatia, medicinas naturais em geral. Aliás, a medicina americana era baseada em medicina natural em geral, e homeopatia. Tem hospitais americanos, tinham muitos hospitais americanos homeopáticos. Existem hospitais americanos, até hoje, com o nome de homeopata. O Hospital Constantine Hering, por exemplo. Constantine Hering foi um homeopata americano importantíssimo, né? na própria evolução da homeopatia. E tem um hospital lá com o nome dele. Tem um monumento da Hahnemann, monumental, em Washington, uma estátua de Hahnemann com um monumento enorme lá e tal, em Washington. Então era uma coisa importante lá nos Estados Unidos. E aí começou a coisa da indústria farmacêutica, na época com Rockefeller, com petróleo, esse tipo de coisa, começou a desenvolver medicamentos à base de petróleo, né? Moléculas novas e tudo mais. Então começou um trabalho político de destruição da homeopatia e das medicinas naturais em geral nos Estados Unidos, né? E assim foi, porque o Rockefeller, como é que ele é conhecido? Ele é conhecido como filântropo. Quer dizer, aquele cara que dá dinheiro para patrocinar um monte de coisas teoricamente boas, né? Aí era um grande, ele é muito milionário, né? Muito rico. Ele dava dinheiro para as universidades e tal. Aí começou, se você continuar ensinando homeopatia, a gente para de dar dinheiro. Assim, ao longo dos anos, de alguns anos, as universidades pararam de ensinar homeopatia. E teve uma pá de cal aí, que foi um congresso nos Estados Unidos, na Europa, que os 60 maiores homeopatas americanos foram de avião, o avião caiu e morreu todo mundo. Nossa! Aí foi a pá de cal na história, toda a homeopatia nos Estados Unidos praticamente não existe. Inclusive, lá o médico não pode prescrever homeopatia. O leigo pode, mas o médico não pode. É o contrário aqui do Brasil, né? No Brasil, pelo menos nesse ponto aqui, nós estamos à frente. E me diga uma coisa, o que significa para você tratar a saúde de forma natural? Você acha que, por exemplo, o papel da alimentação, do sono, do próprio equilíbrio emocional, se a gente estava tratando aí também dessa escuta, né, da atividade física, como é que você vê digamos assim, essa preocupação dentro da questão da saúde? Eu acho isso super importante, né? E isso tudo que você falou, atividade física. Agora, você tem que ver aquele negócio, ficar se enchendo de produtos, ficar tomando energético para fazer atividade física, isso não é saudável, né? A alimentação, super importante, você procurar evitar superprocessado, comer comida de verdade, aquilo que é alimento, carne, peixe, frango, ovo, fruta, verdura, legume, fruta, o que for comer alimento realmente, né? E não coisas produzidas, não produtos, né? E o sono também é importante. Eu sei que está cada vez mais difícil, que o Rio está uma cidade cada vez mais barulhenta, né? E tem muitos lugares aí que realmente deve estar difícil de dormir de noite. Mas é uma coisa importante. Outra é a saúde mental, né? Porque isso daqui, eu acho que está endoidando muita gente. Rede social e o uso de celular compulsivo. E criança, então, porque eu consigo ter algum controle, que eu cresci sem isso, né? Mas quem já nasceu depois da criação disso, como é que vai fazer? As pessoas, eles não conseguem mais se relacionar com outra pessoa se não for através do aparelho celular. A relação pessoal vai ficando toda... A pessoa começa a não saber mais fazer. Não saber mais praticar a relação pessoal com outra pessoa. Isso daí afeta tremendamente a saúde mental, né? E outra coisa é um pouquinho de resiliência. As pessoas vão perdendo a resiliência parece que está indo embora, né? A pessoa brigou com o namorado. Caramba, todo mundo brigou com o namorado ou com a namorada. Todo mundo já aconteceu isso, todo mundo vai ficar triste. Não precisa tomar remédio para isso.
Pô, vai dar e vai passar, a pessoa vai amadurecer com isso, vai crescer. E outras coisas mais, brigou dentro de casa, o pai é chato, a mãe é chata, não sei o que, não tem que tomar remédio para isso. Então, você falou um pouco sobre a insônia, né? As pessoas tomam muito remédio para dormir, porque existe uma crise de ansiedade generalizada. O que não deixa a pessoa dormir é a ansiedade, né? Sim, sim. O que você diria para essas pessoas que tomam remédio para dormir e, enfim, que são remédios, na verdade, para ansiedade, né? Bom, aí tem os remédios para ansiedade e tem várias causas também, insônia, além da ansiedade também. A ansiedade é um dos fatores, assim, né? Mas, bom, tem uma série de recomendações que se faz aí, tirar algumas horas antes da hora de dormir, parar com tela, né? E existe outro, por exemplo, tem certos minerais estão relacionados ao sono que são super comuns. A pessoa come muito ultraprocessado. Aí começa, não come folha verde escura, não come sementes. Pô, semente é caro pra caramba, né? Tem gente que não pode nem comprar isso. Que tem muito magnésio, zinco e tal, parará. A falta de magnésio, assim como a falta de zinco também, são duas faltas bem comuns nutricionais, elas, elas vão interferir no sono. A falta de magnésio vai aumentar o nível de tensão emocional da pessoa, vai prejudicar o sono. A falta de zinco vai prejudicar o sono, vai diminuir a libido, vai atrapalhar o raciocínio. O magnésio também vai atrapalhar o funcionamento mental da pessoa. Vai perturbar o sono, consequentemente, né, também. Aí o que acontece? Aí o sujeito está com falta de zinco, está com falta de magnésio, aí a autoestima, ele começa a não desempenhar bem no trabalho, sexualmente ele começa a não desempenhar bem também. Isso começa a afetar os relacionamentos dele, ele começa a ficar deprimido. Aí ele vai tomar um antidepressivo. Mas só que o problema não é o antidepressivo, o problema é a falta de magnésio, a falta de zinco, né? Ou a falta de zinco. E aí o sujeito trata com antidepressivo. Caramba, não vai resolver. Não vai ficar bom isso. Ele vai ter que ficar tomando, vai ter que ficar trocando, vai ter que acrescentar outro. Não vai resolver. Perfeito. Você também trata disso no seu consultório, né? Sim, sim. Além a questão da... Como é que chama isso? Que faz um estudo para ver o que falta no organismo? Bom, suplementação, esse tipo de coisa, né? Sim, eu trabalho com isso também. Mas meu foco é mais a homeopatia mesmo, que é o que vai mexer mais profundamente. Mas as pessoas estão se alimentando tão mal, os alimentos, a qualidade dos alimentos também está tão ruim, que frequentemente precisa de suplementação. E essa mania do povo comer proteína, você acredita que a gente tem pouca proteína, tem que ficar suplementando proteína? Porque está numa moda danada agora, whey, essas coisas, né? Pois é, mas pô, come ovo, caramba. Proteína pra caramba. Haja ovo, hein? Não tem problema. Ovo é bom pra caramba. Eu como bastante ovo, mas às vezes eu acho que, porque eu não como carne, né? Acho que falta alguma coisa. Mas, enfim. Ovo, olha só, os melhores alimentos, em geral, em termos de energia, em termos de quantidade de nutrientes e qualidade de nutrientes, são as sementes, né? São as sementes em geral. E porque elas têm ali concentrado uma capacidade de desenvolver uma árvore, um vegetal adulto, por exemplo, um vegetal adulto. O ovo, ele tem tudo ali para desenvolver um frango, uma galinha, né? Tem tudo ali, é um alimento completo. O bicho nasce até com pena lá dentro do ovo. E a gente não precisa de pena, mas os aminoácidos são os mesmos. Então está tudo ali. Então é um alimento muito, além de ter muita proteína, ele tem muitos outros, que só proteína pura também não resolve. Tem que ter os aminoácidos completos, tem que ter todos, o ovo tem que ter as substâncias que tem na gema também, de gordura, e quase muito pouco carboidrato, né? Que a gente deve comer também, dependendo do uso.
Se você malha muito, você tem que comer, não é só se entupir de proteína, tem que mandar carboidrato também, senão você não consegue nem metabolizar aquela proteína direito. E me diga uma Tem coisa. que comer tudo, né? Tem que comer de tudo. Ficar focando num tipo de alimento, mas se a pessoa faz muita atividade física, ela precisa comer um pouco mais de proteína mesmo, porque agora, senão vai comer a proteína necessária para a manutenção só do corpo. E álcool? Você acha que o álcool... Como é que entra o álcool nisso aí? Pô, o álcool, ele faz um estrago bom, né? Mas eu me lembro de uma vez você dizer que era melhor tomar um chopp do que tomar uma Coca-Cola. Ah, eu acho que é. Agora eu peguei pesado, né? Agora pegou pesado. Mas eu acho que é. Ou uma taça de vinho também. Agora, tomar 3 garrafas de vinho, né? Ou uma garrafa inteira por dia também é um pouco demais. Mas você tomar um chopp, o chopp tem levedura, tem algum nutriente ali. A Coca-Cola não tem nada. Não tem nada ali, não tem nada. E tudo que não nutre, desnutre. Se você mete para dentro uma coisa que não tem nutriente, o teu corpo ele vai precisar metabolizar aquilo. E para metabolizar aquilo, ele vai gastar nutrientes que não tem naquele refrigerante. Aí você vai se desnutrir. Você quando toma uma coisa, quando você bota para dentro é para te nutrir. Não pode botar para dentro coisas que não vão te nutrir. Porque senão você vai se desnutrir. Não tem meio termo, né? Você acha que tem como, por exemplo, você falou, a medicação homeopática custa menos, né? Mas na prática, né? Isso aí é uma crítica pessoal minha, né? Você vai fazer um remédio de homeopatia, você vai numa farmácia homeopática, vão querer comer teu fígado ali. Tem como popularizar a homeopatia? O que falta para popularizar? Tem homeopatia no SUS? Não, né? Tem. Homeopatia e tem outras práticas integrativas aí, como eles chamam. Tem. Olha, eu acho que é o seguinte, eu acho que é demanda. Quanto mais demanda, mais barato vai ficando, né? Eu acho que falta demanda. Ou tem estados que tem, porque o custo também por exemplo, você tem uma farmácia no Leblon. O aluguel é caro pra caramba, né? E essa coisa vai toda para o preço do remédio também. E, por exemplo, eu não sei os custos de farmácia, essas coisas todas, né? Agora, tem estados que você compra remédio homeopático muito mais barato, né? Ou bairros que você vai comprar remédio homeopático mais barato, porque o custo da farmácia naquele lugar é mais barato. Você acha que falta política pública também para a homeopatia no Brasil? Falta, que existe, mas eu acho que podia ser uma coisa como é feito na Índia. Na Índia, é uma política de Estado lá. E, então, é altamente estimulado. Na Índia, são mais de 200 milhões de pacientes de homeopatia. Então, uma coisa que é estimulada, eles têm um ministério, o Ayush, que é o Ministério da Homeopatia e da Yoga, que é uma coisa que lá também é muito valorizada e é da cultura deles, né? A homeopatia não era da cultura deles, mas tornou-se. Então, eles têm políticas públicas pró-homeopatias importantes. Aqui a gente tem uma coisa mais ou menos, né? Nos Estados Unidos eles têm contra, ou no Canadá, na Inglaterra e na França, que tem uma homeopatia ainda forte também. Agora as políticas públicas estão sendo direcionadas contra, né? São os lobbies, né, da indústria aí que quem tiver mais dinheiro ganha, né? Você elege as pessoas e... Bom, é isso, né? Quem tiver mais dinheiro ganha. Com essa lógica do lucro. Dentro dessa lógica do lucro, de quem tiver mais dinheiro ganha, né? Como é que você imagina que a medicina vai ser nas próximas décadas, né? Você acha que vai ter uma abordagem mais integrativa ou a gente tem que se desesperar? Olha, eu não sei. Olha, isso daí eu fico pensando também, né? Porque eu vejo muita coisa legal em termos de saúde, tanto de estudos de homeopatia ou de estudos de outras terapêuticas integrativas e de agricultura orgânica.
e de agricultura, que é uma coisa que a homeopatia entra também, tanto na agricultura como na pecuária. E eu vejo muita coisa legal pipocando aqui e ali, tal, parará, que coisas que não são muito faladas, né? Então, acho que isso tudo vai crescer, vai continuar crescendo. E a alopatia, da forma como, colocando-se o lucro na frente, como está sendo feita, eu acho que ela vai entrar em não a alopatia entrar em decadência, que isso daí ela é baseada num princípio médico também, que é o chamado princípio dos contrários. Você precisa em algumas situações também. Tudo tem sua indicação, tudo tem sua utilidade. Mas essa forma da medicina baseada em lucro, eu acho que como todo o resto dessa nossa civilização que está sendo guiada pelo lucro, apenas, né? Pelo lucro como fator principal, como o grande objetivo, eu acho que vai entrar em decadência. Ou seja, né, você não é contra a alopatia, você é contra, quer dizer, você está criticando justamente a lógica do lucro em detrimento da saúde. Exatamente. Não que a alopatia não seja necessária, ela é necessária, porém ela só foca o lucro. Ela só foca o lucro. Olha assim, pô, eu já precisei passar por anestesia. Imagina se eu não tivesse anestesia, fazer cirurgia frio, que tem cirurgias que precisam ser feitas mesmo. E fazer uma cirurgia frio, você precisa ter medicamentos que sejam desenvolvidos pela indústria farmacêutica também. Mas tem uma coisa que eu lembrei até agora, né? Que você perguntou das doenças emergentes e tal, do interesse na coisa. Por exemplo, eles criaram canetinha para obesidade, que pô, ali na frente isso vai dar problema, porque a obesidade você tem que tratar aqui também. Não é espetando na barriga lá que você vai resolver aquilo, porque a pessoa ela come demais por algum motivo. E agora, tratamento para malária, até hoje eles usam quinino, que o Hahnemann experimentou lá na casca da quina, em 1700 não sei o quê, há 250 anos atrás, até hoje é o mesmo tratamento, que é a doença de pobre. Esse negócio não dá lucro. Agora, obesidade dá um lucro danado, pô, tristeza dá um lucro danado, pô, toma um remedinho que você vai ficar feliz o dia inteiro. Tem remedinho de homeopatia para ficar feliz? A felicidade é só uma promessa, né? Exatamente, né? Não existe felicidade plena. Você não vai sentir a hora nenhuma. Você pode não ficar triste, mas também não vai sentir essa alegria, não. Pode crer. Que não é sinônimo de felicidade, mas aí também não vai sentir, não. Legal. E se você pudesse agora mudar um aspecto da formação dos médicos do Brasil, o que você mudaria e como é que você vê essa formação atual? A formação atual, a sensação que me dá, eu acho que na minha época, que eu formei em 80 e poucos, eu fiz a faculdade toda ao longo da década de 70, ela já estava começando a se encaminhar para isso, mas atualmente está parecendo que ela está formando técnicos em medicina e não médicos. Eu não sei se é coisa de velho isso, né? Que você sempre fica achando que as coisas eram melhores antes e tal. Mas a sensação que eu tenho é isso. Você não individualiza nada. Naquele tempo ainda tinha alguma individualização nos pacientes e tal. Acho que até se ouvia mais. Mas agora é tudo protocolo. Os tratamentos são todos com protocolo. Aí chega uma mulher com determinada patologia. Uma mulher baixinha e tal. Aí chega um cara com 2 metros de altura, todo malhado e tal. Né? Aí vão tomar o mesmo remédio. Então, são histórias completamente diferentes. Estão os dois com dor de estômago para voltar à história, vão tomar o mesmo medicamento. Pô, não faz muito sentido isso para mim. Vão seguir um protocolo. Até de dose. Até de dose. Um tem 120 quilos de massa muscular, o outro tem 50 quilos ou 45 quilos. Vai tomar a mesma dose, o mesmo remédio. Eu acho que também não faz... É até humilhante para as pessoas aqui você dizer que fez a faculdade na década de 70 e tem cabelo preto ainda na cabeça. Mas tudo bem, deve ser o efeito da homeopatia, gente. Olha só, tome a homeopatia que deve fazer bem, vocês vão ficar aí com o aspecto do Fernando.
Tô brincando, mas olha só, qual é a reflexão que você acha que você precisa levar para a gente aqui que está debatendo isso, a respeito, enfim, da saúde do mercado? O que faltou? O que você acha que faltou falar aqui para o público? Ou algo que você considera relevante que a gente ainda não tratou? Ah, sim, uma outra coisa que eu esqueci que eu ia falar na hora lá, quando a gente estava falando de atividade física, alimentação e tal, é pegar sol. As pessoas têm que pegar sol. Se demonizou-se o sol, aí está todo mundo com carência de vitamina D. Pô, eu estava lendo isso até outro dia da medicina americana lá e tal. Tinha muitos tratamentos com sol, que tratava-se depressão com sol, tuberculose com sol. Muita coisa era tratada com sol, com exposição solar. Não estou dizendo para a pessoa torrar no sol, mas ela não tem que ficar se protegendo do sol, fugindo do sol. Isso daí Você acha que tem a ver? Porque agora eu fiz uma brincadeira com os seus cabelos que continuam majoritariamente pretos. E você acha que isso é etarismo? Eu fui, né? Enfim, é porque o sol envelhece. Começou essa história que sol envelhece. Eu mesmo. Eu adoro uma praia, mas eu estou querendo ficar mais velha? Acho que não, vou proteger a minha pele. Envelhece assim no sentido da pele fica mais ressecada, né? Ou se a pessoa, eu tenho a pele muito oleosa, então eu não sinto tanto isso, mas se você fizer assim, tem um monte de coisinha aqui que é da praia, isso também, que eu pego o sol, né? Eu não fujo do sol. Agora, cada pessoa vai ter a sua dose de sol, né? Uma pessoa negra, ela precisa de cinco vezes mais sol para produzir a mesma quantidade de vitamina D do que um eslavo, por exemplo, do que um sueco. 5 vezes mais? 5 vezes mais exposição solar do que um eslavo, um sueco, um norueguês, que tem sol só 6 meses por ano, né? E aquele sol que passa pelo horizonte, assim. Interessante. Então, quer dizer, cada pessoa tem a sua dose. Eu acho que o desconforto no corpo é o sinal, tá incomodando, vai para a sombra. Mas não foge do sol, porque a gente precisa disso. Aí as pessoas não tomam sol, aí tem que tomar vitamina D, gasta com protetor solar para caramba aí. Aí se você vai ler a fórmula ali, tá cheio de disruptor hormonal, produto coisa cancerígena, e o diabo não deixa também você produzir a vitamina D, né? Aí, sopa no mel. Quem é que produz os protetores solares, a vitamina D e tal? Adivinha, né? A indústria farmacêutica também, né? Os laboratórios e tudo mais. Tudo dá louco. Aí, quer dizer, você tinha perguntado qual reflexão. Evita usar produtos, procura refletir sobre tudo aquilo que chega como uma propaganda. Não acredita em propaganda. Ou pelo menos desconfia, porque senão não pode generalizar, mas desconfia de propaganda. Eu acho que você tem que escrever um artigo agora, homeopatia versus publicidade e propaganda. Estou brincando. Gente, olha, quem tiver curiosidade para ler esse artigo, está na nossa capa. Na nossa capa, não, no nosso site do Brasil 247, não está mais na capa. Mas é só procurar pelo nome do Dr. Fernando Pitanga, médico homeopata, e botar lá Brasil 247, vocês vão chegar ao artigo. Quem quiser te procurar, Fernando, onde que você atende? Você atende presencial, online? Eu tenho presencial e online, meu consultório em Copacabana. Mas pessoas também do Brasil, se quiser... Sim, eu tenho pacientes pelo Brasil inteiro e fora do Brasil também. Fora do Brasil também. E aí, prescreve, com a sua receita, pode... Sim, aí eu mando aquela receita do Conselho Federal de Medicina, que é bem aceita por aí. Eu nunca tive problema com isso, não. Tem uns países que são mais difíceis de você conseguir, mas mesmo nos Estados Unidos, você tem como encomendar o medicamento pela internet. Enfim, cada país tem o seu esquema, vamos dizer assim, né? Perfeito. Então, olha, eu coloquei aqui seu telefone do consultório, quem quiser entrar em contato. Tá bom. Com homeopatia, só procurar o Dr. Fernando Pitanga, quem for aqui do Rio, o consultório é em Copacabana, né? É isso.
Te agradeço demais aqui as reflexões e a gente vai ficando por aqui. Obrigada. Obrigado, Daphne. Obrigado pelo papo. Foi ótimo. Até a próxima. Até lá. Tchau, tchau.